Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 17 e 18, funções do pronome ser no papel argumentativo, página 42. Bom, o pronome ser, ele tem vários usos. Primeiramente, vamos abordá-lo enquanto pronome apassivador. Nós, para termos o pronome apassivador, precisamos de um VTD, verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que exige um complemento chamado objeto direto. Esse complemento, ele é usado sem auxílio de preposição. Vejamos aqui. O VTD ele deve estar na terceira pessoa do singular ou na terceira do plural, mais se, para que esse se seja pronome apassivador. O sujeito virá posposto e deverá estar no singular ou plural, sendo sujeito simples ou sujeito composto. O verbo transitivo direto é aquele que eu respondo às perguntas quem, o que ou qual. O termo que eu vier a descobrir é chamado objeto direto. Vamos ver uns exemplos aqui. As crianças ouvem uma história. As crianças ouvem uma história. Vamos fazer a análise sintática dessa oração. Verbo, ouvir. Coloco duas barras, faço a pergunta quem ou o que antes do verbo para descobrir o sujeito. E a pergunta vai ser feita no singular. Quem ouve uma história? As crianças. Então aqui eu vou chamar de sujeito simples, porque eu tenho um núcleo, uma palavra mais importante que é chamado crianças. Tirando o sujeito, resta-nos o que chamamos de predicado verbal. É um predicado verbal porque o verbo ouvir indica uma ação. Quem ouve, ouve ou ouve alguma coisa, né? As crianças ouvem o quê? Eu fiz a pergunta o que após o verbo. Então, o termo que eu vier a descobrir é chamado de objeto direto. Portanto, esta oração tem o verbo na voz ativa. As crianças fazem a ação de ouvir a história. Então, esse mesmo sujeito simples também pode ser chamado de sujeito agente. Agora, nós vamos transformar a oração em voz passiva analítica, ou seja, com todos os elementos. Vamos buscar aqui o objeto direto. Então, uma história. Vamos utilizar do verbo ser no mesmo tempo do verbo base. Então, o verbo ser vai para o presente e concordando com o novo sujeito. Então, uma história é. O verbo ouvem vai para o particípio passado. Ouvida. O termo as crianças, que aqui é o sujeito, vem para esta oração como agente da passiva. Pelas crianças. Vamos fazer análise desta oração. Temos uma locução verbal, dois verbos com valor de 1. Faça a pergunta: o que? O que é ouvido pelas crianças? Uma história. Sujeito simples. Núcleo histórias. Tirando o sujeito, eu tenho um predicado verbal. O termo pelas crianças, que aqui é o sujeito, agente, age, ele vem para esse predicado como agente da passiva. Quem faz a ação nesta oração são as crianças. Quem recebe uma história, que é o sujeito agora. Tá? Então, nós vamos colocar que essa locução verbal
expressa uma voz passiva analítica. Porque há a presença de todos os elementos. Nós vamos agora colocar o pronome se como pronome apassivador na outra voz passiva, que é a voz passiva pronominal ou a voz passiva sintética. Vejamos. Eu sugiro que nós devemos pegar o verbo da voz ativa, ouvem. Eu tenho que colocar o pronome se e buscar o sujeito da voz passiva analítica. Uma história. Agora vamos fazer as correções. Verbo é transitivo direto. Este se é pronome apassivador. O que vem posposto a eles, uma história, se aqui é sujeito, então uma história é sujeito simples. Sujeito simples. Se eu tenho um sujeito, ele concorda com o verbo a que ele se refere. Então o sujeito está no singular, aqui vai ficar no singular. Então é ouve-se uma história. Uma história é ouvida. Falamos então que este verbo está na voz passiva sintética ou pronominal. Aí é de acordo com a preferência. Eu prefiro a sintética, é mais resumida. Linguagem propagandística. Só vou fazer voz passiva com verbo transitivo direto, chamado VTD. Bom, vou colocar mais um exemplo que é necessário. É algo simples, mas que pode gerar alguma dúvida, né? Eu vou me utilizar de uma frase bem que tradicional. Maria vende ovos. Bem tradicional. Em algumas cidades do interior, essa frase. Maria vende ovos. Quem vende, vende alguma coisa. Então eu tenho o verbo transitivo direto. Já vou direto porque estamos falando de pronome apassivador. Então aqui eu tenho um VTD. Quem vende ovos? Maria. Sujeito simples. Maria vende o quê? Ovos. Objeto direto. Falamos que este verbo está na voz ativa. Vamos colocar a oração na voz passiva analítica. Pegamos aqui o objeto direto, ovos. Vamos utilizar o verbo ser concordando com o sujeito e no tempo do verbo base. São. O verbo base vem para o particípio passado. Vendidos. Maria, que é o sujeito simples, vem para cá como agente da passiva. Por Maria ou pela Maria. Passamos a análise sintática agora. São vendidos. Locução verbal. Ovos. Sujeito simples. O que é vendido por Maria? Ovos. Sujeito simples. Então, por Maria vem para cá como agente da passiva. Muito fácil. Então, falamos esse verbo, que essa locução verbal se encontra na voz passiva analítica. Agora vamos usar o pronome se, transformando a oração em voz passiva sintética. Sugiro que peguemos o verbo vende
hífen, acrescentamos o pronome se, e aqui o sujeito plural ovos. É comum em muitas casas do interior uma plaquinha escrito assim: vende-se ovos. A ideia é válida, mas há um erro aqui. Vamos fazer essa correção. Como eu lhes disse, o sujeito concorda com o verbo a que ele se refere. Então, se eu tenho verbo transitivo direto, tenho se, que é um pronome apassivador, e esse termo é o meu sujeito simples. Vamos lembrar em português que o sujeito concorda com o verbo a que ele se refere. Essa regrinha aqui. Então, se está no plural, vamos fazer a correção aqui. Vendem-se ovos. Então, corrigindo aquela plaquinha, ao invés de ser vende-se ovos, fica vendem-se ovos. Portanto, esse verbo mostra que essa oração está na voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Só fazemos voz passiva sintética com o uso do pronome apassivador, com VTD, ou seja, com verbo transitivo direto. Agora, nós vamos para o pronome se, quando mesmo indica índice de indeterminação do sujeito. Nós vamos precisar de outros dois verbos chamados verbo transitivo indireto, que é um verbo que pede um complemento indireto com auxílio de preposição. E esse complemento indireto é chamado objeto indireto. Vamos precisar de um verbo intransitivo, que é um verbo que tem sentido completo. No máximo que nós viermos acrescentar após ele, é chamado de adjunto adverbial. Então vamos fazer demonstrações dessa nova situação. Se como índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mais professores. Bom, muita gente olhando essa frase já faz uma correção aqui, mas vamos saber agora se é necessário fazer essa correção, se essa frase está certa ou se ela está errada. E por quê? Eu tenho o verbo precisar. Verbo, quem precisa, precisa de. Olha o de aqui. Ele é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este se está por ênclise, porque eu estou começando a oração, então eu me utilizei de um pronome enclítico, este se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ele tem que estar na terceira pessoa do singular. É regra, verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, mas se nós temos um sujeito que está indeterminado. Então, sujeito indeterminado. Professor, e o que vem após? Quem precisa, precisa de alguém, de alguma coisa. Então, lança a pergunta. De que? Precisa-se de quê? De mais professores. Objeto indireto. Então, esse de mais professores é um objeto indireto que complementa o verbo transitivo indireto. Logo, este se é índice de indeterminação do sujeito, porque nós não sabemos quem é este sujeito. Tá? Por isso que ele é indeterminado. Outro exemplo. Não
se duvida dos pais. Verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguém, de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Onde está o se? Aqui eu me utilizei do pronome se enclítico, porque comecei a oração com verbo. Agora o pronome se vem anteposto ao verbo. Ele é um pronome proclítico, porque o não, que é um advérbio de negação, ele puxa o pronome para antes do verbo, ou seja, temos uma próclise, mas a ideia é a mesma. Não se duvida de quem? Dos pais, objeto indireto. Cadê o sujeito dessa oração? Está indeterminado, porque eu tenho um verbo transitivo indireto que se encontra na terceira pessoa do singular. Logo, este se que o acompanha é índice de indeterminação do sujeito. Isto é regra. Regra eu sigo, eu não questiono. Outro exemplo. Trabalha-se muito aqui. Trabalha-se muito aqui. Temos um verbo intransitivo, trabalha. O verbo intransitivo, ele tem sentido completo. O que vier posposto a ele, no máximo, são os adjuntos adverbiais. Então, olha, verbo intransitivo está na terceira pessoa do singular. Logo, este se é índice de indeterminação do sujeito. Muito é um adjunto adverbial de intensidade. Aqui, adjunto adverbial de lugar. Então, reprisando. Pronome se apassivador com VTD. Pronome se IIS, indicando índice de indeterminação do sujeito, com VTI e com VI. Nós vamos ter também o pronome se de forma reflexiva, bem como de forma recíproca. O pronome reflexivo, se, ele é um elemento anafórico, porque ele tem a função de buscar o sujeito da oração, que já foi mencionado. Então tem um sujeito, o pronome se reflexivo, ele busca este sujeito já mencionado. Né? Vejamos aqui um exemplo de pronome se reflexivo. Ela se vestiu rapidamente. É muito simples, né? Ele se cortou com a faca. Enquanto o pronome reflexivo é muito simples. Nós temos o verbo vestiu, o verbo cortou. Vamos descobrir o sujeito. A pergunta é sempre feita antes do verbo. Quem ou o quê? Quem se vestiu rapidamente? Temos aqui o sujeito, ela, sujeito simples. Ela vestiu quem? Ela mesma, se. Ela vestiu quem? Ela mesma, se. Então esse se eu traduzo por a si mesma ou a si própria.
Ela vestiu a si própria, ela vestiu a si mesma. Ela fez a ação para ela mesma. Este se, então, ele é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Tem o sujeito ele, que fez a ação de cortar a ele mesmo. Então, este se é um pronome reflexivo. Ele fez a ação que se voltou para ele mesmo. Agora o se, quando ele for recíproco, ele também vai ser um elemento anafórico. Ele tem que buscar um sujeito que vai estar no plural. Esse sujeito simples tem que estar no plural. Ou nós vamos ter com sujeito composto. Vejamos aqui. As mulheres se entreolharam na festa. Elas se abraçaram. As mulheres se entreolharam na festa. Vamos bem direto. Verbo entreolhar, verbo abraçar. Faça a pergunta. Quem se entreolhou na festa? As mulheres. Sujeito simples, plural. Quem se abraçou na festa? Elas. Sujeito simples, plural. Tem que ser plural quando o pronome se indicar reciprocidade. Então, as mulheres entreolharam. A quem? A elas mesmas. Uma fez a ação de olhar a outra devolveu a ação. Correto? Então, nesta oração, este se quer dizer pronome recíproco. Elas se abraçaram. Ela abraçou a outra me abraçou. Então, este se é pronome recíproco. Bem simples, correto? Então, nós temos se como pronome apassivador, se como índice de indeterminação do sujeito, se como pronome reflexivo e se como pronome recíproco. Bom, termino aqui essas duas aulas. Quaisquer dúvidas pelo WhatsApp. Bom dia a todos e até mais.